Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos terminar mais um livro da Bíblia. Vamos terminar a primeira carta que lemos, a carta aos Romanos, essa carta linda. Hoje, para terminarmos, nós vamos ler 4 capítulos, capítulo 13, 14, 15 e 16. Assim nós terminamos a carta aos Romanos. Vamos para o capítulo 13. Paulo fala aqui sobre a submissão às autoridades e o amor ao próximo. Capítulo 13, o verso 1 ao 7, Paulo fala sobre a submissão às autoridades governamentais. Vamos entender isso. Paulo está ensinando aqui que toda autoridade é constituída por Deus e portanto, nós devemos submeter a elas. Então vamos entender. Pastor, eu devo submeter a toda autoridade? Sim, mas entenda. Se essa autoridade vem contra os princípios bíblicos, eu não posso submeter ao que é errado. Porque eu e você, a nossa consciência, como diz Lutero, ela está cativa à palavra de Deus. Aí ele continua dizendo, e ele vai destacar que as autoridades são servas de Deus para promover a justiça, punindo os malfeitores e recompensando os que fazem o bem. Então a minha submissão vai até o momento que essa autoridade não está quebrando os princípios bíblicos. Ok? Verso 8 e 10, ele fala sobre o amor como cumprimento da lei. Paulo afirma que a única dívida que devemos ter é a do amor ao próximo. Pois o amor cumpre toda a lei. Toda a lei. Lembra que Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor, ele cumpre toda a lei. E aí ele cita mandamentos como não adulterarás, não matarás, mostrando que se amarmos o próximo, automaticamente cumpriremos a lei. Porque se eu amo, eu não vou adulterar. Se eu amo, eu não vou matar. Verso 11 e 14, ele fala da iminência do dia do Senhor. Paulo vai trazer um alerta sobre a proximidade do fim e ele vai exortar os crentes a viverem de forma justa e vigilante. Ele usa a expressão despindo-se das obras das trevas e revestindo-se de Cristo. Então, o capítulo 13 nos ensina a viver em paz com as autoridades, reconhecendo que Deus estabeleceu a ordem, e além disso, somos chamados a amar ao próximo, pois esse amor genuíno vai cumprir a lei de Deus. Se eu amo, eu cumpro a lei. E devemos também viver na expectativa da volta de Cristo, andando em santidade, porque se ele vier hoje, eu estou pronto para subir com ele. Vamos para o capítulo 14. Capítulo 14 ele fala da liberdade cristã e consideração pelo próximo. O verso 1 ao 4, Paulo fala sobre acolhendo o fraco na fé. O verso 1 ao 4, Paulo ensina que devemos aceitar aqueles cuja fé é fraca. Então olhe para o seu irmão, talvez a fé dele não esteja tão consolidada como a sua fé. Então não julgue ele, aceite ele. E aí ele vai abordar questões práticas pessoais, como a escolha de alimento, afirmando de que cada um é responsável diante de Deus. Então muitas vezes eu vou deixar de fazer algo, não é porque é certo ou errado, é porque o irmãozinho que está do meu lado, perdão, o irmão que está do meu lado, ele ainda é fraco na fé. Então eu deixo de fazer por causa dele, para não escandalizá-lo. O verso 5 ao 12, ele fala de viver para o Senhor. Paulo fala sobre a liberdade em práticas pessoais. Como observar ou não certos dias, lembrando que tudo deve ser feito para o Senhor. Ele ressalta que todos comparecerão diante de Deus para prestar contas. Então vamos aqui, ó, verso 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Então ele está falando que como nós devemos viver? Viver para o Senhor. Viver para Ele. Que a minha vida, a sua vida, que a nossa morte seja para o Senhor. Verso 13 ao 23, terminando o capítulo 14, Paulo fala sobre evitar tropeço aos outros. Ele ensina aqui, trazendo uma orientação aos crentes, a não causarem tropeço aos irmãos,
tropeço como? Através das suas liberdades. Então, eh, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E talvez elas não me convêm porque eu vou fazer o meu irmão tropeçar. E ele fala usando, por exemplo, a questão de alimentos. Então, se o comer isso vai fazer meu irmão tropeçar, então eu vou deixar de comer. Isso é amor ao irmão, amor ao irmão. E aí vai enfatizar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria de espírito. Então, esse capítulo está nos ensinando a importância de considerar o impacto de nossas ações na fé dos outros. Então, nós não podemos usar a nossa liberdade em Cristo para fazer o outro tropeçar. Temos que fazer isso com responsabilidade, buscando edificar o irmão e não causar tropeço na sua vida. Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15 é a união entre os crentes e a missão de Paulo. O verso 1 ao 6, ele fala sobre edificando o próximo. Paulo exorta os fortes na fé a suportarem as fraquezas dos fracos e buscarem a edificação mútua. E aí ele vai citar o exemplo de Cristo, que não buscou agradar a si mesmo, mas servir aos outros. Ele diz aí no verso 1: nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, essa edificação mútua. Se eu estou forte, eu vou edificar quem está fraco hoje. E aquele que amanhã estiver forte, vai me edificar amanhã quando eu estiver fraco. Edificação mútua. Mútua. O verso 7 ao 13, ele fala sobre acolhendo uns aos outros. Paulo reafirma aqui que tanto judeus quanto gentios são acolhidos por Cristo, citando aqui várias passagens do Antigo Testamento, para mostrar que a salvação foi planejada para todas as nações. O verso 14 ao 21, ele fala da missão dele, Paulo, da missão de Paulo aos gentios. Ele explica que foi chamado para pregar aos gentios e ele vai descrever seu ministério como um sacrifício a Deus, apontando que a obra de Deus entre os gentios é um cumprimento da promessa. Quando vamos chegar no verso 22 ao 33, Paulo fala dos planos dele de viagem. Ele aqui fala sobre os seus pedidos de oração. Então, Paulo compartilha seus planos de visitar Roma e depois seguir para a Espanha. E ele pede orações por proteção e por sucesso em sua missão. Eu gosto muito dessa humildade de Paulo de pedir oração. Ora por mim. Se Paulo, que era Paulo, contava com as orações dos irmãos, muito mais eu e você. Então, o capítulo 15 é um chamado para uma vida de união e edificação mútua, um edificando a vida do outro. Vamos para o capítulo 16. Aqui nós temos as saudações finais de Paulo. Do verso 1 até o 16, Paulo vai fazer suas saudações pessoais. Paulo envia saudações a muitos membros da Igreja de Roma, destacando o trabalho e o serviço de vários irmãos e irmãs. Ele cita Febe, Priscila, Áquila, e ele demonstra uma conexão pessoal com os crentes de Roma. Lembre-se que a carta aos Romanos é uma apresentação. Paulo ainda não foi. Apesar dele não ter ido ainda naquela igreja, Paulo escreve falando dessa conexão pessoal com vários irmãos daquela comunidade. O verso 17 ao 20, ele faz uma advertência sobre divisões. Então, ele traz essa advertência. Paulo adverte a igreja sobre aqueles que causam divisões e ensinam doutrinas contrárias ao evangelho. E ele incentiva os crentes a serem sábios para o bem e inocentes em relação ao mal. Um conselho muito parecido que Jesus deu aos discípulos: sejam simples como a pomba, prudente como a serpente. Romanos, no verso 21 e 27 do capítulo 16, saudações dos companheiros de Paulo e a doxologia final. Então, Paulo transmite saudações de seus colaboradores, cooperadores do trabalho. Ele conclui a carta com uma doxologia, exaltando a soberania e o poder de Deus que sustenta o evangelho. Vamos ver aqui, ó, verso de número
25, verso de número 25. Vamos para no verso 25. Isso aqui, ó. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras, proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio seja dado glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. E aqui nós temos esse encerramento dessa carta tão linda. Esse capítulo 16, nos ensina o valor das relações do trabalho em equipe. Vamos ver a valorização, a equipe do corpo de Cristo. Eu e você somos chamados a valorizar e apoiar aqueles que trabalham para o Evangelho. E estar atentos àqueles que promovem falsos ensinos, divisões no meio da igreja. Eu e você devemos buscar a pureza, a doutrina e a paz na nossa relação cristã. Terminamos aqui o capítulo 16, terminamos a carta aos Romanos, e uma carta preciosa. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar agora 1 Coríntios, e nós vamos caminhando para o final da Bíblia. Pegando a minha Bíblia aqui, olha aqui, ó. Toda essa parte aqui é que nós já terminamos. Agora falta só esse pouquinho para que a gente termine toda a Bíblia juntos. Parabéns por chegar até aqui, parabéns por você que começou. Nós vamos terminar a Bíblia junto nesse desafio que nasceu no coração de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.